finanças, etc., na sociedade. Portanto, era a sociedade alemã a mais tolerante com os judeus, com a comunidade judaica, do que o resto da Europa, principalmente a França, especificamente nessa questão do caso Dreyfus. Que ele é revelador do antissemitismo, mas ele é revelador, por outro lado, deste populismo nacionalista e de direita reacionária. Depois, nós vamos ter uma experiência, também ainda no final do século XIX, com os Narodkins, ou os chamados populistas russos, já numa perspectiva diferente. Eram membros de elites urbanas cultas na Rússia, aderentes ao socialismo agrário, e que durante décadas de 1860 e 70 idealizavam um regresso a uma vida pacífica no campo. Né? Ele surgiu nessa década também de 1870, seus apoiadores eram intelectuais, militantes que pretendiam basear o poder e o controle coletivo das comunidades rurais. Os populistas russos foram, de alguma maneira, os inspiradores do comunismo. Mas, por outro lado, desistiram dessa completa realização em virtude da baixa adesão do que eles chamavam das massas camponesas. Então, o que nós observamos, já ainda no final do século XIX, mesmo na Europa, e depois esse fenômeno virá para cá na América Latina? Nós observamos uma vertente reacionária, uma vertente conservadora de populismo, mas nós observamos uma vertente do populismo russo, na Rússia, claro, bem antes da Revolução, noutra direção. Portanto, o populismo comporta esta ambiguidade de existência. Tá? Nós vamos agora, por fim, e aqui um exemplo interessante, porque este exemplo, numa mesma sociedade, traz esses dois elementos, reacionário e, digamos assim, não reacionário. O populismo nos Estados Unidos, a partir também de 1870. Do ponto de vista histórico, nós temos o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, deu-se em 1867. Do ponto de vista formal, a questão da escravidão estava resolvida, formalmente. Havia outros entraves, como nós temos até hoje, não resolvidos na sociedade americana, entre os quais o da segregação racial. Nós sabemos que até hoje isso é uma dificuldade nos Estados Unidos. Nós tivemos, num primeiro momento, uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, de 1896, que determinava equal but separated. Ou seja, a segregação era constitucional. Havia a igualdade, porém separados. E somente em 1954 é que a Suprema Corte decidirá equal and together. Mas isso, ou seja, do ponto de vista formal, nós sabemos que em 1958, por exemplo, a Guarda Nacional Americana teve que se deslocar até as escolas do Alabama para garantir que crianças negras e brancas, na verdade, sentassem na mesma sala de aula das escolas. Isso, o fato da Suprema Corte ter decidido, evidentemente, né, num viés humanista e humanitário, parece perfeitamente positivo, mas isso não quer dizer que tenha sido assimilado pela sociedade o fim do segregacionismo. Mas por que eu estou falando desse aspecto? Porque nesses anos de 1870, nós observamos o início do processo de consolidação da industrialização e do capitalismo financeiro nos Estados Unidos. Quando chega em 1905 e 1908, os Estados Unidos passam a Inglaterra na proeminência do mercado mundial. Isso resolveu-se o problema da escravidão, passou-se agora para a consolidação da industrialização e do capitalismo financeiro. Isso levou principalmente agricultores e fazendeiros a um profundo desagrado em relação à política econômica americana. Por quê? Porque para financiarem a sua produção, esses pequenos fazendeiros tinham que recorrer a bancos. E os bancos não perdoavam as suas dívidas. A sua produção era uma produção ainda não em latifúndio, uma produção relativamente pequena e, como toda produção agrária, sujeita, claro, também, né, às intempéries, o que significaria, na verdade, a falência desses fazendeiros, principalmente no sul dos Estados Unidos. Nós temos que, adicionado a isso, a política
claramente dita pelo presidente Grover Cleveland dos Estados Unidos, quando ele diz que o papel do Estado é organizar a estabilidade financeira, a estabilidade econômica e proteger os interesses americanos. Ou seja, eu não tenho nada que discutir a respeito de pequenos fazendeiros do sul dos Estados Unidos. Esses pequenos fazendeiros, então, começam a se mover politicamente. E para começar a se mover politicamente, organizam-se também em partidos democratas e, surpreendentemente, republicanos, para defender os seus interesses contra, principalmente, o sistema financeiro que tomava, às vezes, sua propriedade, sua casa, ou seja, transformava suas vidas numa qualidade absolutamente miserável.